Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente vai realizar um mapeamento com o DJI-R3. É um drone da DJI que ele não tem um SDK liberado, então eu vou precisar fazer a coleta de ponto de controle, ponto de checagem. Eu vou mostrar dentro da plataforma da Space Maps como eu vou criar esse plano de voo. Depois vou mostrar no campo para vocês como realiza as marcações no solo, como faz a coleta desses pontos. Vou mostrar também para vocês como é realizada a troca de bateria durante o mapeamento. E depois eu vou trazer tudo isso aqui no computador, os pontos de controle, as fotografias, vou importar na aba de processamento da Space e mostrar os produtos finais que vão ser gerados. O ortomosaico em formato KMZ, o ortomosaico TIFF, modelo digital de elevação, curva de nível e a nuvem de pontos que vai ser disponibilizada para a gente. Então, só para contextualizar, aqueles que eram assinantes da Space Map desde o início, lembre que toda a geração do plano de voo era realizada através do Telegram. Então, nessa versão, a geração do plano de voo se tornou mais dinâmica. Então, todo o processo é realizado através do site agora. Então, a gente vai entrar spacemaps.com.br, vamos criar nossa conta, escolher nosso plano de assinatura e aqui, depois de criado, a gente vai fazer o login. Então, essa é a interface inicial. Aqui a gente tem o botão de dúvida. Quem era assinante que sempre tirou dúvida com o nosso suporte, o suporte continuou da mesma forma. E aqui a gente tem um tutorial de uso da Space Maps, que vai mostrar para a gente todos os modos de voo e a aba do processamento. Depois de criada a minha conta e escolhida a minha assinatura, é só eu fazer login aqui com o meu usuário e senha. Então, nessa aba início, a gente pode seguir por dois caminhos. Quando a gente já realizou o nosso mapeamento de campo, a gente pode vir aqui na aba processamento, e a gente vai enviar nossas fotos. Se tem pontos de controle ou não, a gente precisa indicar aqui. Aqui do lado direito a gente tem os valores pela quantidade de fotos. Aqui os produtos que estão inclusos no serviço. Então aqui vai ter o relatório de processamento, o ortomosaico, a imagem KMZ para o Google Earth. Isso aqui é muito interessante porque muitas das vezes a gente faz o mapeamento, a gente faz o levantamento e depois o cliente pergunta, viu, como que a gente faz para ter acesso àquela imagem de alta qualidade que você fez? Então, o ortomosaico, como a gente sabe, a gente vai conseguir abrir no QGIS, vai conseguir abrir no AutoCAD. Então, a gente pode enviar a imagem, aquele ortomosaico, em formato KMZ. E ele vai abrir de uma maneira simples no seu computador e vai ser direcionado para o Google Earth. Então, essa imagem, aquele ortomosaico de alta qualidade, a gente consegue disponibilizar para o cliente. A gente vai ter também o modelo de elevação, o modelo digital do terreno, as curvas de nível e a nuvem densa de pontos. Aqui também a gente tem os serviços adicionais que a gente precisa indicar aqui nas observações de processamento. Então, se você vai fazer o processamento e precisa, eu preciso que gere a planta para mim, eu preciso que gere o mapa temático, eu preciso que gere o plano de voo para o meu drone de pulverização, ou os arquivos para agricultura de precisão, linha de plantio, linha de colheita, pulverização, a gente adiciona aqui no campo observação e entra em contato com o suporte para gerar esses produtos. Então, já nessa aba, a gente já pode ir direto para o planejamento, a gente não precisa retornar aquela aba inicial. Então, aqui vocês podem ver que a plataforma ficou de uma maneira bem intuitiva. Então, aqui em cima a gente tem o painel, esse painel superior que ele vai mostrar para a gente a distância do nosso mapeamento, a distância, o comprimento de linha de mapeamento, tempo estimado da missão, a área total de mapeamento, valores como a altitude e a velocidade e a quantidade de waypoints. E aqui também, quando a gente selecionar no modo normal, voo cruzado, o acompanhamento de terreno, a gente pode clicar aqui e vai mostrar nos waypoints as altitudes que foram escolhidas. Para começar a gerar o meu plano de voo, eu posso importar o KML ou KMZ da minha área de interesse, ou eu posso buscar minha coordenada, cidade, endereço, para delimitar aqui na tela a minha área de voo. Então aqui eu vou buscar pela minha localização, eu sei aqui onde é já o local que eu vou fazer esse levantamento. Aqui nesse caso, só para mostrar para vocês, essa é uma área de confinamento, que o cliente ele tem esse pequeno confinamento aqui, e a intenção dele é ampliar essa planta do confinamento para essa lateral. Então o que eu preciso nesse caso? Eu preciso do ortomosaico, eu preciso do modelo de elevação. Por quê? Porque eu vou precisar remanejar essas curvas de nível de uma maneira que os resíduos que vão ser gerados por esse lado do confinamento, ele não venha impactar nessa lagoa que tem nessa área mais abaixo do terreno. Então eu vou levantar todo esse perímetro, vou colocar os pontos de controle
em pontos estratégicos, para depois eu fazer a correção do meu ortomosaico e do meu modelo de elevação e gerar meus produtos já referenciados, para posteriormente eu vir aqui fazer a alocação da ampliação desse confinamento. Para desenhar aqui na tela é bem simples, eu vou simplesmente delimitar a minha área de voo. Lembrando mais uma vez, eu sempre gosto de falar isso, a minha área de mapeamento, a minha área de voo é sempre maior do que minha área de interesse. Por quê? Na hora que eu for gerar o processamento, que eu for gerar meu ortomosaico, as bordas do meu ortomosaico ele vai acabar distorcendo por conta de não ter sobreposição lateral de imagens. Então aqui vocês podem ver, essa última linha, ela não tem outra linha aqui para fazer a sobreposição. Então no ortomosaico, essa lateral aqui vai acabar distorcendo. Então a minha área de interesse é esse limite aqui, onde que tem essa cerca, e minha área de voo é maior, ó. Eu faço com um limite. Ou quando eu conheço a área, quando eu já tenho essa noção, eu desenho a minha área de voo maior. Ou eu posso vir aqui, ó, e adicionar o buffer. O que é o buffer? Quer ver, ó? Ele vai aumentar a minha área de voo. Então, a minha área de interesse continua sendo essa área verdinha. No caso, eu estivesse colocando aqui, ó, em cima da minha linha de cerca. Então, se eu aumentar o buffer, vocês podem ver que a minha área de mapeamento ela vai aumentar e minha área de interesse não. Mas nesse caso, eu vou deixar zerado aqui e eu mesmo vou desenhar a minha área de voo com o que eu quero para o meu mapeamento. Então, vocês podem ver que ao ponto que eu vou ampliando a minha área ou eu vou adicionando novos vértices, a direção automática aqui está ativada. Então, ele vai alterando, vamos excluir e mostrar para vocês novamente, ó. A maneira que eu vou adicionando vértices, ele vai alterando a direção do voo. A partir do momento que eu já delimitei a minha área, eu posso selecionar os parâmetros de voo e depois gerar o KMZ que vai ser exportado para o meu controle. Esse botão aqui para gerar, ele só vai ser habilitado quando eu ativar essa opção, porque a segurança do voo e a responsabilidade operacional é totalmente do piloto. Então aqui você está concordando com isso, aí a plataforma vai habilitar para a gente gerar esse KMZ. Ou a gente pode gerar também o KML para importar no Google Earth e visualizar a nossa área de mapeamento. E como todos sabem, o Sarpas ele teve alteração na maneira que faz o pedido de operação aérea, no caso do mapeamento. A gente tem esse botão que a gente será redirecionado para o site do Sarpas, então aqueles que realizam o seu mapeamento de maneira correta, de acordo com as normativas do DCEA, já entra nesse link e já faz sua solicitação de voo. Eu vou voltar aqui na tela da Space Maps e vou imputar meus parâmetros de voo e depois eu volto com vocês na hora de fazer a importação no meu controle. O parâmetro que define a sobreposição do meu levantamento está aqui nessa distância entre linhas. Então eu tenho essa tabela aqui, ó, sobreposição. Nesse caso eu vou fazer um voo a 100 metros de altura, então eu vou utilizar uma distância entre linhas de 35 metros. Agora o primeiro passo para mim fazer essa importação do meu plano de voo gerado pela Space Maps dentro do meu controle, eu vou precisar conectar o meu controle ao computador e gerar uma trajetória fictícia dentro do controle para posteriormente eu fazer a substituição do arquivo KMZ gerado na plataforma com o arquivo KMZ existente no meu controle. Então eu vou ligar meu controle, mesmo que ele não esteja conectado à aeronave, eu venho aqui, ó, Conecte a aeronave, vou vir em exibição de câmera, na tela inicial eu venho aqui nesse ícone que indica a trajetória. Então eu vou clicar nele, vou abrir a biblioteca de waypoints e vou criar uma nova. Tá vendo que aqui eu já tenho uma existente, mas aqui eu vou criar uma nova. Eu venho no mapa, vou lá na minha área de interesse, para ficar mais fácil depois eu dar o zoom. Eu posso mudar meu mapa base por uma imagem de satélite. Essa imagem de satélite que tem aqui no controle, ela não é uma imagem de satélite atualizada. Então pode ter algumas diferenças. Mas mesmo assim eu posso criar só uma trajetória com 2 pontos. E vou clicar aqui novamente nesse ícone de waypoints e vou fechar e salvar. Pronto, esse arquivo já foi criado no meu controle. Agora voltando para o meu computador, eu vou abrir a divisão interna de armazenamento do meu controle e vou vir nessa pasta, ó. Divisão interna, Android, Data, aqui ó, DJI Go, Arquivos, Files, vou vir em Waypoints e aqui está o meu KMZ. Eu tenho
2 gerados. Lembra que eu falei que eu já tinha um existente aqui. Eu vou alterar esse que é o mais novo. Se você não souber, você pode vir aqui no método de visualização e trocar para saber qual que é o mais novo. Então aqui é esse arquivo KMZ que eu vou fazer a substituição pelo arquivo que eu gerei pela Space Maps. Então o meu arquivo está aqui, ó, em Downloads. Eu vou aqui levantamento de confinamento, onde eu salvei. Vou voltar para aquela tela dentro do controle e vou colar esse arquivo aqui dentro. Esse arquivo existente, eu vou renomear ele, vou copiar o seu nome e vou apagá-lo. Aqui vai dar essa mensagem. E esse arquivo, levantamento de confinamento gerado, eu vou renomear ele pelo nome que era o anterior. Então eu renomeei ele. Então eu vou voltar lá no controle para mostrar para vocês que o plano de voo já foi importado dentro do controle. Dentro do controle, naquela mesma tela de exibição de câmeras, eu vou voltar aqui no Waypoints. Agora eu vou na biblioteca. E aqui eu tenho 2 levantamentos, ó. Tem o último que eu gerei e aquele que eu já tinha existente. Eu vou nesse último que eu gerei, que eu fiz a substituição. E tá vendo que aqueles 2 waypoints já virou esses 52, que vai ser utilizado para fazer o mapeamento. Então eu posso dar o zoom aqui, ó. Então aqui já tem a trajetória, a altitude dos pontos. Eu posso clicar aqui, ó, para checar nos 52 pontos, qual que é a velocidade, qual que é a altura que foi definida lá na hora de gerar meu plano de voo. E agora é só ir a campo.